Olá pessoal, tudo bem? Sou Rodrigo Falcão, estou aqui hoje para conversar sobre psicologia do treinador e eu vou entrevistar o Cristiano Cedra. Cristiano Cedra é treinador de basquete, tem uma passagem importante aí por categorias de base, pela seleção brasileira. Então ele vai se apresentar aí para a gente, né? Falar um pouco do currículo dele, das coisas que ele conquistou. Cris, tudo bem? Se apresenta aí pro pessoal, fala um pouco da sua carreira, um pouco do seu currículo. Bom, sou Cristiano Cedra. Primeiramente quero te agradecer, é uma honra participar do seu canal, fazer aqui um bate-papo. Eu sou um professor de educação física, formado há mais de 20 anos, depois fiz mestrado em análise do comportamento, joguei basquete até meus 20 e poucos anos e segui a carreira de treinador. Durante esses mais de 20 anos aí, trabalhei com basquete masculino, com basquete feminino, a maior parte dele com feminino nas categorias de base. Durante quase 10 anos, aí no intervalo de 2008 aí até final de 2016, estive nas seleções brasileiras de base e adulta e tive uma passagem também pelo Ourinhos Basquete com a sua equipe profissional. Então, basicamente é um pouco aí da minha trajetória. Quais são seus ídolos? Com quem você se identifica, seja dentro do esporte ou fora do esporte? Quais foram as pessoas marcantes assim na sua vida, na sua trajetória? Eu acho que para qualquer um da nossa faixa etária, né, Falcão, não tem como não citar os grandes ídolos que marcaram o nosso crescimento, né? E aí nós vamos falar de Ayrton Senna, de Magic Paula, de Hortência, de Oscar, de Marcel, que acho que foram os grandes referenciais no período que nós estávamos ali entre infância e adolescência. Então, com certeza, eles me marcaram ali no início da minha trajetória. E depois já, né, um pouco mais adulto, eu comecei a me identificar mais com treinadores. E sempre gostei muito de observar o José Roberto Guimarães trabalhando, né, embora eu tenha a minha história dentro do basquete, ele é do vôlei, é um treinador que eu me identifico e gosto de algumas coisas. O Bernardinho também, até por conta das muitas publicações, né? Então, um dos poucos técnicos brasileiros que se dedicou a essa parte mais de escrever livros, que é tão comum em outros países. E aí, seguindo para outros treinadores, né? Então, atualmente eu tenho lido bastante coisa do Pepe Guardiola, tem algumas coisas bem interessantes, não da forma, né, de jogar futebol ali, que talvez não tenha muita relação com basquete, mas com a forma de liderança dele. Acho que traz questões bem importantes para todos os treinadores. E dentro do basquete, principalmente no basquete americano, né? Phil Jackson, Joe Wooden, Gino Auriemma, acho que são os principais treinadores aí que eu me inspiro. E aí, como torcedor, acho que meu grande ídolo, minha grande paixão sempre foi o Kobe Bryant. Não só pelo jogador que foi, né, mas por tudo que ele fez também fora da quadra, o apoio ao basquete feminino. O cara ganhou um Oscar, né? Então, você vê o quanto a dimensão desse ídolo, né, que não ficou dentro das quatro linhas, todos os programas sociais que ele fez, enfim, é um grande ídolo. Que bacana, Cris. Então, as suas fontes não são só do basquete, né? Você pega um pouquinho aí de outros esportes. Interessante, porque muitos treinadores ficam fixos, né? Às vezes nas suas modalidades, enfim. Então, você tem você procura ter uma visão de outras coisas também que possa te auxiliar, né? Dentro do seu trabalho. Sim, eu acho que, embora dentro das quatro linhas, né, tenha diferença nos esportes, mas no fim estamos tratando com o mesmo objetivo, que são seres humanos representando um personagem de atleta durante os 20, 40, 50 minutos de jogo de cada esporte, né? Mas no fim são relações humanas e eu acho que esse é o ponto principal.
Quando a gente lê livro de qualquer um desses, Gina Auriemma, John Wooden, Guardiola, todos eles, o Phil Jackson, todos eles enfatizam muito a questão do relacionamento, né, entre treinador e atleta, entre os atletas, entre as pessoas. E eu acho que muitas vezes a gente dá um valor muito grande para a parte técnica, física, tática do jogo. E não que isso não seja importante, claro que é óbvio que é muito importante, mas nós não podemos deixar de lado as questões humanas, as relações envolvidas no dia a dia da prática esportiva. Fundamental também, acho, né? Vou te colocar numa saia justa aqui, digamos assim. Você trabalhou muito tempo com seleções de base, e também foi auxiliar da seleção principal, né? Você comentou um pouquinho aí pra gente no começo aí da nossa conversa. Quais são as diferenças, você acha, principais, assim, de trabalhar com seleções de base para a seleção principal? Dentro das 4 linhas, as principais diferenças são a experiência de cada jogador, né? Nós temos uma realidade no Brasil que, na categoria de base, principalmente, as nossas meninas fazem poucos jogos. E isso, para sua formação esportiva, é um grande problema, né? Nós sabemos o quanto que a experiência pode contribuir para a melhora da performance. Então, como nós temos poucas equipes de basquete feminino, é impossível você fazer um campeonato com 50 jogos no ano. Então, nós temos aí, pelo país, né? Claro que é um país continental e tem diferentes realidades, mas as atletas, em geral, em qualquer estado, elas fazem poucos jogos. E assim, se a gente for contar jogos de mesmo nível, aí é um número menor ainda, né? Então, são atletas que acabam não adquirindo muita experiência. E aí, internacionalmente, também a gente tem um intercâmbio pequeno. Então, na categoria de base, tem esse déficit, né, de experiência, de prática, para que a atleta se sinta mais confortável nos jogos, nas competições. E tem uma outra grande diferença que, embora uma atleta de categoria de base seja de seleção brasileira, muitas vezes elas não conseguem vislumbrar, né, enxergar uma carreira longa dentro do basquete, porque as atletas têm poucas oportunidades de sair da categoria de base e se tornarem uma atleta profissional. Então, ao mesmo tempo que elas estão representando o país, elas ainda têm essa grande dúvida que realmente eu vou ser uma atleta? E isso causa muito prejuízo na formação delas, né? Diferente das atletas profissionais que já estão estabelecidas, né? Já têm as suas equipes, já têm a carreira consolidada. Então, essas dúvidas e essa falta de experiência, acho que são os pontos principais. Entendi, bacana. E assim, Cris, pegando um gancho aí nessa sua fala, né, sobre as categorias de base, as diferenças para o principal, por que você acha que o basquete feminino está passando por um momento de dificuldade, né, principalmente na base? Eu digo assim, eu não tenho, óbvio, a gente não tem a mesma experiência que você, né, mas a gente trabalha juntos há 6 anos, enfim. Então, nesse tempo, eu tentei me apropriar um pouco aí do basquete, né? E a modalidade, ela tem um passado muito glorioso, né? Medalhista olímpico, campeã, o basquete feminino foi campeão mundial, várias brasileiras foram consideradas melhor do mundo. Por que você acha que hoje, com a sua experiência, a gente não consegue ter uma base tão forte e o feminino passa por tantas dificuldades nas seleções? O que você acha que está acontecendo? Bom, eu acho que... É outra sinuca de bico, Cris. Não é sinuca nenhuma. Eu acho que, primeiro, nós temos um problema, assim, o esporte nacional, e o basquete está dentro do esporte, né? Se nós formos comparar, mesmo o futebol, que é o nosso esporte mais praticado, mais difundido, o nosso futebol também não é mais o mesmo do que já foi, né? Eu acho que se a gente pegar ali a década de final de 50, 60, 70, né, nós tínhamos uma influência no futebol mundial muito maior do que o que nós temos hoje, né? E mesmo quando fomos campeões ali em 94 ou depois, né, não é mais aquele futebol brasileiro que a gente acostumou a ver. E é o mesmo processo no basquete. O basquete masculino foi bicampeão mundial também ali no final de 50, começo de 60.
e de lá para cá não conseguiu mais repetir esses grandes resultados. Então, acho que a nossa política esportiva é um grande problema. Nós temos aí, né, por exemplo, o handball, que teve um momento bom, mas depois já voltou. Nós não conseguimos continuar, né? Não tem uma consistência dos modelos esportivos no Brasil. E mais especificamente no basquete, eu acho que o grande problema é a massificação. Nós temos um número muito pequeno de meninas jogando basquete no país, nós temos um número muito pequeno de equipes, e aí sem uma quantidade, fica muito difícil você tirar uma quantidade. Eu vou te dar um exemplo agora. Em 2011, o Brasil foi terceiro lugar no Campeonato Mundial Sub-19, que é um resultado muito expressivo, né? E numa seleção que muitas estão jogando até hoje, né? A Damires foi eleita MVP do campeonato, um campeonato que tinha a Breanna Stewart, que é uma das melhores, se não for a melhor jogadora americana da atualidade. E nós fomos terceiro do mundo, e na época nós fizemos um levantamento, nós tínhamos 93 meninas no Brasil, nessa faixa etária, para serem convocadas. Então imagina, você formar uma seleção que foi terceiro lugar no mundo, em cima de um número de 93, sendo que nem todas das 93 jogavam como a gente tem aqui no estado de São Paulo, né, de treinar praticamente todos os dias, de ter um campeonato anual. O 93 é um número muito pequeno, né? Nós sabemos que, por exemplo, na Argentina, no Chile, numa faixa etária dessa aí, você vai encontrar no mínimo 500 jogadoras, 1.000 jogadoras. Então, eu acho que se a gente não aumentar o número de praticantes, qualquer outra ação não vai ser eficiente. Eu acho que não existe essa política pública, né? Pelo menos que eu saiba, entra governo, sai governo, e as coisas ou não dão continuidade aos projetos que estão funcionando, ou chega um outro governo e quer implementar uma outra coisa, né? Parece que as coisas não têm continuidade também, né? Então isso dificulta muito quem está na base, enfim, todo o processo. Eu acho que isso é um problema crônico do nosso país, né? Se um governo está fazendo alguma coisa boa e perde a reeleição, o próximo vem e acaba com essa coisa boa porque não é do seu governo. Não dá continuidade só porque era do outro lado. Então, acho que isso acontece em várias áreas, acontece na educação, acontece na saúde e afeta o esporte também. É só ver, por exemplo, quantas vezes, né, agora nós não temos nem mais o Ministério do Esporte, mas nos últimos anos, quantas vezes o Ministério do Esporte foi dirigido por alguém que não tinha a mínima intimidade com o esporte, né? Então era alguém que foi colocado ali por questões muito mais políticas do que de conhecimento. Então eu acho que essa ausência de uma política pública do esporte afeta todo o nosso país, todas as modalidades. Claro que o futebol tem um subsídio maior, né, melhor, por isso que se mantém, mas todos os outros esportes acabam sofrendo demais com isso. E nós não conseguimos nem formar atletas, a quantidade de atletas que seria possível, e nem usar o esporte com o seu real e principal objetivo, né, como uma ferramenta, como um instrumento de colaboração, de complemento à educação das nossas crianças. Então, acho que a gente não atinge nenhum dos dois objetivos.